Você Saudações. E aí, Jonas? Fala, Jonas. Tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Top. Faz as Bom. honras aí com você. Calclay. Tem. É. E aí, pessoal, mais um episódio para vocês do Expressa Inspira, né? Que esse é um quadro que a gente se inspira e vê se a gente está bom de memória, se a gente está bom de freestyle, né? Para a gente receber uma ideia que a gente não esperava aliás, expressar através dela o que nos inspira, né? Expressar o nosso conhecimento e o nosso positivismo também, né? Então, se a gente tiver um assunto aqui que é muito viral, que é um pouco pesado, que é um pouco sensível, a gente se desdobra para trazer um conteúdo que vai ajudar vocês a se desenvolverem. Isso aí. É isso aí, Vamos lá. Hoje é seu quem será o dia. contemplado? Não, é você. Ah, é verdade, Eu você. mesmo. É você, cara. Normalmente é quem pergunta. É o narrador. Vou dar uma misturada aqui. Vai lá. Vou pegar o do meio. E até duas. Ó. Nossa, só o nome desse cara aqui É o brabo. dá para ver que é pesado. Vamos lá. Estando entre muitos, vivo como muitos e não penso como eu. Após algum tempo, é como se me quisessem banir de mim mesmo e roubar minha alma. E aborreço-me com todos e receio a todos. Então, o deserto me é necessário para ficar novamente bom. Nietzsche. Cara, Nietzsche é o brabo. Nietzsche é o brabo, cara. Vamos lá. É o resumo, né? A solitude é ser capaz de se desconectar do mundo e de se colocar, acima de tudo, em primeiro lugar. Ela é fundamental para que você saiba quem você realmente é, para que esteja em pleno contato consigo mesmo. E na solitude encontra-se a paz de estar na própria companhia. Você já tentou se conectar com a sua essência? Sim, cara. Muitas coisas que eu trago para vocês aí, eu converso, tem base nietzschiana, cara. Muito É bom você saber. voltar e entender sobre você mesmo. E aí ele dá uma dica aqui na sobrelinha, né? Você precisa entrar em contato com você mesmo. E uma das maneiras é você estar sozinho. Muito interessante, né, cara? Porque hoje as pessoas discutem muito, muitas vezes nem sabem que a obra que está lendo, que a ideia que ela está sendo discutida ali no momento, é desse cara aí, Sim. né? E através desse volume, a gente vê que a ideia dele faz muito sentido hoje em dia e que muitas pessoas têm carência de chegar nesse conteúdo e entender. E esse aqui é um bom momento para a gente discutir sobre isso. Cara, ele fala sobre uma coisa que é muito simples, mas que para a gente hoje, ah, pelo contato, pela globalização e pela modernização, está ficando cada vez mais escasso, que é você conseguir ficar sozinho com os seus pensamentos. Hoje, ao contrário de antigamente, que você não tinha outro recurso e você precisava ficar momentos sozinhos, até por força maior, por força da natureza, você precisava ficar isolado na sua casa e você era obrigado a pensar, você era obrigado a pensar sobre você, você era obrigado a pensar sobre o seu mundo. E hoje a gente está conectado com um monte de coisa. Hoje a gente perde, eu digo perder porque muito não é produtivo, a gente perde muito tempo olhando para fora e olhando para coisas que não vão agregar valor, do que olhar para dentro e entender o que faz sentido. Ótimo. Eu acho que solitude, cara, é um dos maiores tesouros que alguém pode encontrar em si mesmo. Porque como o próprio Nietzsche disse, se a gente se preocupa tanto com o que as pessoas estão falando, com o que as pessoas estão analisando sobre nós mesmos, e a gente dá mais força para isso do que para aquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe que passou, a gente tem muito mais a perder, né? Como você bem disse, hoje a gente está muito mais preso a coisas tipo que estão fora. A gente não se dá tanto o luxo de se preocupar em cuidar de si mesmo, em dar um tempo para nós, analisar quem nós somos, analisar o que precisa mudar, o que precisa começar, o que precisa terminar, né? E é sempre naquele momento que a gente, tipo, eu preciso resolver algo, eu preciso tomar decisão tal, mas agora
E esse agora não que é perigoso, porque aí a gente anula a nossa própria solitude e depois a gente começa a acumular problema. Uhum. É um mega exercício, né? É, Pra em prática. é mais eficaz do que a academia, né? Só que é tão assustador quanto um filme de terror para algumas pessoas. Claro. E isso acontece justamente porque a gente não consegue se escutar, né? Em vez de você falar primeiro, você tem que se escutar. Aí entra aquela frase que eu falei para você no nosso último podcast, né? Quando a boca cala, Deus fala. E isso é você estar sozinho. É você entender esse princípio. E você entender que você tem que se sustentar. Não adianta defender uma causa da boca para fora, né? Primeiro você precisa ser aquela pessoa que vai defender uma causa. E todos nós defendemos uma causa. Então, para você viver, você precisa saber por que você está vivendo. Tem pessoas que conseguem, durante o caminho, decifrar com mais facilidade, e outras ficam a vida inteira buscando e não conseguem resolver isso aí. Nossa, sabe? E o que responde não vai ser o dinheiro, não vai ser os status, né? O que vai responder é o que vem de dentro, né? É o que responde ao significado da solitude. E a gente vai estar sozinho, mas não igual à solidão, né? O que as pessoas englobalizam aí é a solidão, né? Não, eu estou sozinho, então não tem ninguém comigo, logo não tem ninguém para reforçar esse meu propósito, né? O que a maioria pensa. Só que esse momento que a gente está sozinho, momento de reflexão, ele vai abrir muito mais espaço para fortalecer essa ideia. Uhum. Igual que você estava falando, a gente tem que se escutar, né? E qual é o significado que a gente vai dar para o que a gente está escutando? E esse trabalho aí, ele começa de dentro, ele vai para fora e ele volta e a gente dá uma revisada, Ô, Fonseca, sabe? isso aí, cara, é até um ponto interessante da gente poder falar até num podcast específico só nisso. Ah, Comenta aí. quando você aprender o quão pequeno você é e o quão pequeno você entende sobre as coisas, uma equação matemática, ela reduz uma situação e você enxerga através de uma lupa algo que é muito pequeno em relação ao mundo, cara. E a nossa mente funciona da mesma forma. Quando você olha para alguma coisa e pensa, você está isolando aquilo do resto para você poder prever as soluções, prever os comportamentos, prever alguma coisa sobre aquilo e poder resolver aquilo. Quando você faz isso, cara, e você fala assim, nossa, eu sei fazer isso. Cara, você não sabe o quanto pequeno você é, porque você reduziu o seu pensamento desse tamanhozinho, ó. A gente precisa olhar para a gente e se conectar com essa vastidão. Conectar com algo maior. E esse algo maior, eu não estou falando só em religiosidade, estou falando de você acreditar em você mesmo, em coisas reais, coisas palpáveis, em coisas que você vai ampliar e você fala assim, poxa, ó, isso aqui está com isso aqui, que 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 está com isso aqui, e somente vai embora, cara. Não resolver um pequeno probleminha desse tamanhozinho, que é falta de capacidade de você compreender o que está à sua volta. O que é mais importante? O resultado final, os números ou a equação? Então, os três vai partir de alguma coisa, né? Sim, só que tem algo que é constante, a realidade. Nós estamos aqui e isso é comum entre as pessoas. A realidade é comum. A gente está aqui já responde muita coisa, né? Sim, e é justamente disso que a gente está falando. A gente está falando da nossa existência dentro dessa equação. Se você está ali, a equação já existe. Se você está ali, é a informação que está rolando. A gente é ser pensante. Então, a gente, ao mesmo tempo que é número, a gente também faz parte do pensamento que resolve o problema. Creio que nunca existiu uma era que tivesse tanta informação, né? Não? E através disso, a gente consegue ver o tamanho dessa pequenice aí, Sim. né? Eu estava discutindo com um colega meu esses dias. Antigamente, lá na época da Pangeia, Era do Gelo, né? Era um frio desgramado e a gente tinha que lutar para comer e sobreviver. Tudo era instinto de sobrevivência. E hoje a gente consegue pesquisar o que teve naquela época, entendeu? O que teve antes e o que teve depois e o nosso tempo de agora. E a gente, através, mesmo que tenha tido muita evolução, diversas coisas progrediram, a gente não consegue corresponder esse progresso aí.
Sim, cara. A gente vai chegar num ponto muito importante. Eu vou citar até um módulo do meu treinamento que ele se chama aceitação e entendimento. Ele traduzindo em palavras mais simples, é a diferença de você saber e entender. Só porque você sabe, não significa que você vai conseguir aplicar isso na sua vida. Então, o que que a história nos proporciona? O saber. Hoje, com as tecnologias, com as IAs, com a realidade aumentada, com o metaverso, está se construindo um caminho para você poder experienciar coisas, para acelerar seu processo de amadurecimento, para você criar um ambiente de entendimento sem você sofrer de fato na vida real. Então, esse processo está sendo construído, mas ainda não existe. Por isso que existe escola, por isso que existe cultura, por isso que existe muita coisa. Eu acho que a cultura é como a gente fala em linguagem empresarial. A cultura é basal. A cultura te dá base para você não regredir. Só que se você se acultuar ela, se você se apegar a ela, você não se desenvolve. Então, ela serve para você aprender o que é básico, para você poder romper isso e ser pessoas melhores. Se a gente sabe o básico, Exatamente. a gente consegue transparecer as outras coisas Sim. e continuar evoluindo. É onde entra o que você está falando. Lá atrás houve dificuldades que foram resolvidas com pequenas soluções. Aí volta aquela questão da pequenez. Só que olha o quanto que a pessoa conseguiu traduzir isso em É comportamento. uma puta relação entre a solitude e a necessidade, né? Sim, só que hoje isso mudou de patamar. Hoje você não acorda pensando que você tem que caçar para comer. Então os seus instintos foram. Nerfado. É isso aí. Nerfados. Para algumas coisas. E de- outras coisas foram bufados. Exato. Então você precisa entender dentro desse mundo onde você está. Por isso que você ficar sozinho e ter esse momento para você se escutar, lógico que isso não é sem metodologia. Hoje nós temos metodologias que auxiliam você a fazer isso. Não faça isso por fazer, faça guiado para você ter resultado. Ferramentas é importante. Até os homens da caverna tinham ferramentas. Se você não usar, não funciona. Ó, e a gente está discutindo isso de um cara aí que mudou a convergência aí da psicologia, né? Melhor, das vertentes da psicologia. E o que ele falou foi capaz de fazer com que as outras pessoas criassem ferramentas. Sim. Né? A gente está falando do Nietzsche, mas a gente tem o Jung, a gente tem o Schopenhauer, a gente tem diversos caras aí. A gente parte do conceito que chama fenomenologia. Eu não vou adentrar porque também é um conceito bem legal de falar. Em outro episódio. É isso aí. Porque basicamente ele fala que você precisa entender as coisas por elas mesmas. Então você faz um retorno. Se isso aqui é papel, em vez de falar que é papel, o quê? Então você vai retornando até você esgotar, chegar na essência. Engenharia reversa. Exatamente. Se você aprender a fazer isso, se você fazer isso com você, você vai conseguir explorar muito mais do que somente ficar pensando em coisas aleatórias. Ó, que parada, louca. Duas coisas. Uma criança hoje de 7 anos sabe mais do que o rei de Roma sabia na época. Por conta da informação. E eu estava pesquisando ontem. É engraçado. Porque tem umas paradas que acontecem que nem ontem eu estava pesquisando. Será que é engraçado? Não, eu acho engraçado assim, porque é muito doido. Eu estava vendo sobre ferramenta, né? E o que Deus falou comigo a respeito disso? Todo homem e toda mulher dentro da Bíblia que Deus usou, ele não pegou nada de fora. Nada. Nada de fora. Moisés. Moisés, ele foi um menino que era para ter sido morto no período dele. E quando Moisés nasceu, saiu uma ordem que todo menino nascido homem de Israel era para ter sido morto. E aí a mãe dele pegou, colocou ele na água, e a filha do faraó achou ele, foi criado no palácio, né, como um príncipe. Então ali dentro ele já criou ferramentas para entender como que funciona aquilo ali. Olha só. Tá, Moisés era gago, vocês sabiam disso, né? Moisés era gago. E aí Deus pegou um gago para falar com o dono de um país para o cara pegar e liberar os escravos.
Então, como que na nossa panorâmica isso vai funcionar? A gente já pensa no final, né? Tá? Aí eu te falo de novo. A gente sempre vai trabalhar com aquilo que a gente tem, usando a solitude. Sem a ferramenta, como muito bem disse o Rafa, a gente não vai conseguir. Porque quando Deus falou para Moisés, cara, você vai falar com o povo. Ele falou, não, eu sou gago. Ele falou, cara, quem é que fez a boca do homem? Hã? Não fui eu. Vai lá, amigo, só faz. Tem um dado que as pessoas deixam de falar sobre isso, é que a boca de Moisés foi Arão, que era o irmão dele, né? Só que aí você começa a prestar atenção. Teve muitos momentos na Bíblia que Moisés estava sozinho. Houve momentos na Bíblia que Moisés estava só ele e Deus. Tanto que quando ele descia do monte, ele tinha que ficar com o rosto coberto. Porque quando ele teve contato direto com Deus, os olhos dele brilhavam. E quem olhava direto morria. E aí eu falo para você, como é que a gente vai conseguir afinar uma relação dentro daquele propósito que a gente tem na nossa vida se a gente não tem contato? Porque não tem como você conhecer a Deus se você não conhece a si mesmo. Se você não conhece a Deus e você não conhece a si mesmo, você não alcança o seu propósito na Terra. Se você não alcança o seu propósito na Terra, você simplesmente está andando em círculo. Então, NPC. você literalmente. Então, tipo, você é um NPC por conta própria, você decidiu isso, porque às vezes é cômodo, mas quando a gente decide tomar atitude e começar a caminhar, e começar a fazer esse exercício com ferramentas, com métodos, observando isso, caminhando para o rumo das coisas para elas darem certo, a gente começa a entender que 80% aí, vamos falar, 80% das soluções que a gente precisa estão em nós. Como o Rafa bem disse de novo, Uhum. fez a gente fazer uma autoanálise, fazer engenharia reversa em nós, né? E começar a prestar atenção. Eu tinha problema em falar em público, né? Por que eu tinha problema em falar em público? Comecei, não, peraí. Por que eu tinha problema em falar em público? Porque quando eu era garoto, toda vez que eu ia falar em público, tinha sempre alguém, cala a boca, você não sabe falar, fica quieto, não sei o que, tal, tal. Eu ressignifiquei isso, acabou. É. Se A, resolveu aqui, ó, por fora, ninguém vai te dar um significado. a ferramenta que a gente usa é a solitude, só que sem o conhecimento para entender o que é esse processo, a gente não alcança. Não alcança. Não alcança. Ressignificar eu diria que é uma ferramenta dentro dessa outra ferramenta. Então, mas E a esse gente se significar, reorganizar. cara, é consequência de um processo mental muito forte. Muito forte. Exercício, sim. Significar, todo mundo tem acesso fácil. E isso, quando você é criança, você é doutrinado a isso, cara. É categórico isso. Mais um é dois. O processo educacional, tanto dos pais quanto da escola, faz isso de uma forma perfeita, infelizmente. Martelada. Mas Essa é a isso, forma. isso, cara, é o que eu chamo de basal. Mas esse basal é uma cultura que te traz para a cultura. Tipo, ele não te agrega valor para você crescer, ele te traz para baixo, cara. Porque significa, ele significa a sua vida daquela forma. Você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver, mas não para ser um cara mais foda, mas sim para manter uma vida estabilizada. É engraçado porque ser o cara mais foda não igual colocando nesse basal que você falou. Nunca foi algo normalizado assim, nunca foi algo cultural. As pessoas elas vão aprendendo através de algum momento da vida delas que teve alguma mensagem ali que parou o mundo dela. Cara, hoje, por exemplo, você tem Leandro Carnal, você tem Mário Sérgio Cortella, você tem. Cara, você tem uma equipe de galera aí que tá falando muito, problematizando muitas coisas. Pablo Marçal. Cara, esses caras aí estão tirando as pessoas dessa zona de conforto e tá trazendo para fazer as coisas, mano. Para de ação, O que é cara. mais incrível é que nenhuma mensagem é assim 100% complexa. Ninguém nunca pensou naquilo ali. É algo simples que 99% das vezes a gente está passando por aquilo ali
e a gente entende que precisa fazer alguma coisa. E aquela pessoa fez exatamente aquela atitude e hoje é uma pessoa foda. Refinou o negócio. Refinou, perfeito. Sabe o que acontece, cara? A gente é movido ou pela dor ou pelo prazer. E ser movido pela dor e pelo prazer tem muito a ver com expectativa, que tem a ver com um sonho. Eu vou dar esse nome, por exemplo, para os pensamentos desse cara. Esse cara, ele abriu espaço para muitos sonhos acontecerem. Nós somos herdeiros de sonhos de pessoas desconhecidas através do conhecimento. Uau. Então, quando alguém deixa uma mensagem para trás e você lê aquela mensagem e faz sentido na sua vida, você tá continuando o sonho de alguém. Mesmo que não seja seu objetivo, mesmo que não seja de fato exatamente aquilo que a pessoa queria passar para você, mas você materializando aquilo, você está fazendo alguém viver através de você, através do seu comportamento, através do seu sentimento, através da sua significação, dos seus atos ali. Isso é importante. Então, cara, é como eu falei, você vive através da dor e do prazer. Só que se você não pensar sobre isso e não entender qual que é o seu papel, você não vai carregar nada. E hoje, cara, a gente pode ter contato aí com a ordem cronológica de todos esses sonhos que foram passados para frente. Claro. A gente estuda a Bíblia, a gente estuda as mitologias, a gente estuda o movimento estoico, a gente estuda os grandes vendedores, os grandes comunicadores, e estuda essa grande área de hoje, né? Estou o Pablo Marçal, tem o Ítalo Marcilli também, tem o Ícaro de Carvalho, que são todas as pessoas que pegaram esse conglomerado de ideias, entendeu? E encaixaram na vivência delas. Até aquilo ali fazer sentido e passar para frente. E através disso a gente foi, igual eu falei, né? Nenhuma ideia que é apresentada hoje, no século XXI, é complexa demais, entendeu? Ela é remodelada e focada em coisas comuns, triviais, entendeu? Que faz com que a gente sente e fala, cara, o que eu tenho que fazer para melhorar? Uhum. E isso faz parte de um estudo introspectivo dentro da solitude, entendeu? É igual aquele meme que o pessoal faz, né? Você está vivendo ou apenas existindo? É independência ou é solidão? Aí tira a foto do cara sozinho lá no McDonald's. Cara, existe uma questão central que eu vou trazer essa questão, depois eu vou ampliar ela até onde a gente está conversando. Essa questão é todo mundo, independente, todo mundo busca a verdade. Se você acredita nela ou se você pesquisa ela, não importa o caminho que você vai seguir. A verdade Todo daquele... mundo busca a verdade. Não, cara. É outra parada. É aí que tá sacado. Não é essa a verdade, mas é a verdade que você quer acreditar. Sim. É a sua resposta em relação ao mundo. Cara, isso para cada um vai ser diferente. Ponto. Porém, a busca, ela é constante para todos. Por quê? Você sai da sua casa com o pensamento de fazer uma coisa para dar errado? Não, você sai da sua casa com o pensamento de fazer uma coisa certa. E quando você está na frente das pessoas, você busca fazer o melhor para poder estar certo, tanto para você quanto para aquela sociedade. Cara, essa busca de ser o melhor, de buscar os melhores comportamentos, de ter razão, de ter mais conhecimento, de ter mais fundamento, é o que move o mundo. Você estar em contato com você mesmo proporciona você questionar isso. Então, quando você tem a capacidade de questionar isso e você olhar para trás e olhar para frente, e dentro desse espaço-tempo gigantesco que a gente tem informação, pô, ninguém trouxe algo concreto para poder explicar, porque já está aí. A base tá aí, entendeu? Você não tem que explicar uma coisa que já está aí. Tem um princípio muito importante que, se você respeitar, você vai ter uma vida maravilhosa, que é: o que você não tem resposta continua sendo uma dúvida. Nossa. Ponto. Não preciso responder uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu tenho um exercício para isso. Isso é muito simples. Eu não preciso acreditar em algo que eu não consigo provar, ao mesmo tempo que eu não preciso responder uma pergunta que eu não tenho informação suficiente para responder. Dúvida continua sendo dúvida. Está dentro do meu core buscar resposta?
vou fazer minha vida ser a busca por essa resposta. Porém, eu não vou responder nem meia boca, nem de uma forma que eu vou acreditar em mais ou menos ou não mais ou Para menos, parecer verdade, né? só para eu ter o sentimento de falar assim, nossa, é isso aqui. É isso, gente. Não. Dúvida continua sendo dúvida. Ponto. Nossa, que incrível, cara. Simples. E sabe o que entra dentro disso? Aliás, pode terminar. Não, cara, pode ir lá, vai lá. O que responde ao que tem dentro disso aí é aquela sensação de dever de ter uma opinião para tudo. Não Né? precisa. No começo, cara, é difícil, vai parecer que a gente tá contra o movimento, tá contra a rodinha que a gente tiver, o ambiente que a gente tiver. Só que quanto mais a gente fortalecer a ideia de que a gente não precisa ter a resposta perfeita para tudo, não precisa ter opinião formada para tudo, isso aí vai tornar tempo para nós. Isso aí vai tornar espaço, entendeu? Isso aí. Para Saúde aquilo ali mental. que faz sentido. Para aquelas dúvidas que eu tô buscando a resposta e tá dando certo, entendeu? É por isso Tudo que o vai mundo voltar vai pra para gente. frente, cara. Por exemplo, não está dentro do meu core saber qual que é o movimento que o Sol faz, mas está dentro do core de alguém. E esse alguém produz um conteúdo que vai impactar, porque tem um satélite que pega energia solar e faz isso e aquilo. Cara, e eu utilizo esse satélite no celular, por exemplo. Então, tipo assim, cada um tem seu papel, cara. Quando você descobrir qual que é o seu papel, qual que é a pergunta que você quer responder e fazer parte disso, você vai entender o que é propósito. Sabe o que eu sempre falo? Sempre falo. É uma coisa assim, eu aprendi a duras penas e funciona. O que que você precisa se você não sabe isso aqui? Ah, eu preciso saber disso aqui, tá bom. Para quê? Hum, Ah, não sei. Então você não precisa. Tem muita gente coletando informação que não precisa. E as informações que a pessoa precisa, como o Rafa disse, cara, Isso transborda tanto que a gente acaba não sabendo o que seguir, não sabendo é o que tipo buscar. uma parada de transtorno compulsório Sim. de informação. O que eu falo com minha esposa? Ela, às vezes, eu não tô legal, tal, tá bom, você tem o quê? Eu não sei. Então tá, então você precisa descobrir para a gente conseguir te ajudar. dá um nome. Mas como assim? O que que ela tem controle? O que que é? Eu não sei. Então não tem como a gente fazer O que que tá nada. na esfera Me ajuda! de fora? Como eu vou ajudar você se você que precisa de ajuda não vai dizer para mim o que está acontecendo? Então, se eu te der um armlock aqui ou um bombom, Vai né? sabendo. Mas não é assim. É exatamente isso que eu estou dizendo. Como é que a gente vai decidir que a gente precisa de um médico? Só se estiver sangrando muito. Não precisa de sangue. Vamos supor que você teve umas noites atrás, eu estava dormindo, virei assim, ó, senti uma fisgada. Ué, não, peraí. É coisa Aconteceu alguma rápida. coisa. Já. Aí corta o sono, tal, porque o teu corpo vai começar a trabalhar para resolver o problema, amigo. Isso aí. E aí você, não, peraí, vamos lá, deixa eu ver E vai te aqui. dar a dica, né? Isso, ó, tá? Tem um negócio aqui. Deixa eu ver se é a minha coluna, deixa eu ver. Aí a gente começa a se analisar. Por que que eu cheguei nesse ponto? Porque essa parada que eu tô falando para vocês, que eu tento trabalhar na minha esposa. O que que tá acontecendo? Aonde é que tá doendo? O que que você precisa? Uma palavra que as pessoas precisam entender para chegar na solitude. Um menino estava ali com o pai, num caminho, e os dois estavam caminhando, tinha uma árvore no chão, caída. O pai falou pro filho: Você consegue tirar essa árvore daí? Papai, eu acho que eu consigo. Então vai, tenta. Aí o menino tentou, ficou lá empurrando, pai, fez força, não sei o quê. Você tentou de tudo? Tentei de tudo, papai, não consigo. Tudo mesmo? Tudo. Eu acho que não, porque eu estava aqui o tempo todo, você não pediu ajuda. Então a gente só consegue pedir ajuda para o outro se todo o nosso esforço foi feito. Entende? É esse ponto que a gente consegue alcançar a solitude. Porque quando a gente consegue pedir isso, chegar num ponto de esforço maior, se a gente não encontrou nada aqui, e a gente entendeu que o problema não está aqui, às vezes a gente não vai precisar de ajuda. A gente simplesmente vai pegar o problema assim, ó,
não é meu. Por Aí isso, a gente às a culpa é vezes, do mundo, a culpa é do vizinho, a culpa é do presidente, a culpa é do país, a você culpa entende? da Culpa de guerra. alguém que deu certo. A culpa de alguém que deu certo, culpa o meu lugar. É assim porque eu sou negro. Ah, é assim porque eu sou azul, verde, rosa. Amigo, se liberta. Então, assim, é um exercício que eu faço com a minha esposa, quando eu era líder de jovem, fazia com a Uhum. molecada também. É libertador. Porque, lógico, não é todo mundo que está afim de fazer isso, Sim. né? Mas o pessoal que decide começar a pensar, teve uma vez que um amigo meu me ligou de madrugada. Cara, é real. Eu falei, oi? Como é que é? Tudo bom? Bom, boa É noite, bom real. dia. É O que você real. falou é verdade. Não, não, no negócio do problema, eu não tenho problema. Eu tava criando. Tá. É Você isso vê aí. como que a gente fica bem depois que percebe? Mas é. O Rafa falou no começo que é uma parada muito real. As pessoas hoje não estão afim de ir atrás do necessário. Você não precisa se preocupar com a rotação da Terra, porque tem alguém preocupado com É isso. isso aí. Alguém fez, cara. Sim, se você está preocupado como é que funciona esse microfone? Você se torna responsável por saber como funciona. Mas se você precisa realmente saber, é outra É parada. outra parada. E através disso eu quero saber a opinião de vocês sobre uma coisa, Hum, né? Todo mundo aqui é novo, né? Não é tão velho assim, né? A gente está encaminhado. E eu vi um vídeo que o cara falava assim, se não me engano, o cara é lutador, né? Faixa preta de jiu-jitsu. Ele falou assim, cara, não existiu época nenhuma igual hoje, mais fácil para você poder ganhar em tudo. Ganhar em tudo assim, ganhar o que você precisa, né? Então, o que a gente tá tendo aí é uma geração de pessoa preguiçosa. Então, sim, cara, é só levantar, fazer o que tem que fazer, não buscar atalho, que as coisas vão vindo, entendeu? Ô, Fonseca, mas é que eu comentei com você, cara. A gente tá passando por uma bolha, cara. Porque, para e pensa, ó. O processo educacional, a partir do momento que houve a globalização da informação, ele troca o papel do professor na prática, mas na teoria ainda continua o mesmo sistema. Então, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos de idade, assistindo televisão e tendo acesso à internet, ele vai questionar um professor que se formou e está acomodado e vai saber muito mais que ele em muitas coisas. Enquanto o professor está acostumado a falar sobre aquele tema para poder fazer o basal, a criança ele passou o basal e já está lá na frente, está questionando coisas. Às vezes o moleque tá vendo um mundo de bico, mas sabe mais do que o professor. É isso aí. Por quê? Porque esse aluno tem uma coisa que o professor não tem, que passou pelo processo educacional do professor, que é o quê? Esse professor se desenvolveu numa época onde o professor é detentor do conhecimento. Então ele ia Meu e Deus. ele era a representação daquilo. Hoje já não é mais assim. E hoje, esse processo que eu estou falando para você vai mudar de paradigma, ao contrário. Por quê? A gente dependia muito da visão e do acúmulo de conhecimento. Com a tecnologia, com as IAs e com o metaverso que eu estou comentando com você, quando houver de fato essa mudança, vai mudar isso, porque a capacidade que a gente tem de experienciar, eu não preciso, de fato, estar na realidade comum, eu posso estar numa realidade aumentada e sentir experiências antecipadamente. Então, além do conhecimento, eu vou amadurecer muito mais rápido pelo processo aonde eu posso enclausurar algumas coisas. Eu sou prova disso, cara. E isso, cara, faz com que o professor tenha que mudar de papel. Se o sistema educacional não fez isso ainda, cara, nesse momento vai existir uma ruptura. Por isso que estão falando que vários cursos de várias áreas diferentes vão deixar de existir se não tiver se não tiver uma reformulação. E a psicologia é uma delas. E é por isso que eu estou fazendo o treinamento, cara. Eu estou trabalhando para preparar as pessoas para a quebra de paradigma. Porque o meu treinamento ele é extraordinariamente voltado para você. É onde você aprende a conversar com você para você experienciar o mundo da melhor forma possível. E fazer a pergunta certa. Exatamente. Pergunte. Hoje, se você vai conversar com uma IA e vai querer saber uma informação,
Se você não souber fazer a pergunta certa, ela Ela pode te vai responder. Vai vir nada de excepcional, né? É isso aí. Então a culpa não é da plataforma, né? A Não. culpa tá no que a gente quer É a saber. sua capacidade de você entender a sua necessidade para construir aquilo que você precisa. Vocês assistiram Eu, Robô? Ou, cara, assistir. Qual que é a chave mestra daquele filme? Vocês lembram? O robô, ele faz uma ruptura ali, cara. Não. A chave mestra daquele filme é o holograma do doutor. Porque todo dia o cara tinha acesso ao holograma e ele tinha que fazer as perguntas certas, bicho. É isso aí. Senão, Toda vez que ele fazia uma pergunta errada, o holograma falava, Toma. essa não é a pergunta certa. já era. É exatamente, mano, eu tive um. É, Vou ter que ver isso aí de novo, cara. Porque, tipo assim, ó, Filme. eu tenho muito acesso, como a gente estava falando agora, a essa parada de jogo. Duas coisas que para mim foi assim, mudou minha vida, foi o VR. Não sei se vocês experimentaram. Ó, o VR já. Meu, Aquilo lá é foda. ali mudou, porque eu joguei Resident Evil 0, aquele 7 no VR, eu fiquei maluco. Vou chegar lá. Outra coisa. É o óculos de realidade aumentada, né? O Sim. 360. Não, no PS4 esse. É no PS4? No PS4. Ah, beleza. Outra coisa. Ah, não. É o 360. Você olha e você tem. 360 é isso aí. sim, isso. E outra É. coisa que eu tive acesso foi a Cortana. Ou, Amigo, cara. você já teve acesso à Cortana, cara? Pô, ela é foda, hein? Do Windows. Você acha que a Alexa é boa? Troca ideia com a Cortana, amigo. A Cortana fala o que você quiser. Tipo, a Alexa é extremamente, é top. Mas a Cortana, ela conversa com você e ela detecta tom de voz. Então, tipo assim, ó, Essa aí o Bill você já Gates deve ter acertou. visto, aquela senhorinha falando, Alexa, que horas são? Aí ela fala, já viram isso? Já. A Cortana, ela faz assim, você tá sussurrando por quê? Ó, Então, a troca aí. a gente já tá vivendo numa era que a gente pode trabalhar toda essa parte extrasensorial de ter experiências aumentadas e nego não tá se tocando, amigo. Eu tô com 35. Com 12 anos, eu falava assim, ó, você já pensou, mano? Você tá jogando assim, ó, e o controle começa a tremer. Você já pensou você ter que fazer assim, ó, para as coisas acontecerem? Ou você mover as coisas com controle? Tá, Que irônico, eu né? tô falando de coisa que tá no passado, amigo. Eu não tô falando de coisa que tá agora, não, pra vocês Ó, verem. é a mesma coisa assistir um filme. Quando você assiste um filme, você se torna coadjuvante do que está acontecendo. Porque você é um espectador e você está assistindo. Tem alguns jogos que você coloca o óculos e você é o protagonista, cara. Você vai sentir o que aquele cara tá tomando uma decisão. Meu amigo. Tem um filme que eu sou apaixonado pela trilogia do De Volta para o Futuro. Ô, legal. Você assiste De Volta para o Futuro, você fala, mano, esse cara, ele viajou no tempo, não é possível. Porque tudo que está no De Volta para o Futuro, sem faltar nada, principalmente agora em 2023, está tudo lá. Então, quer dizer, a panorâmica do cara, referente a conhecimento, a acúmulo de conhecimento, a coleta de conhecimento, estava tudo lá. Só que hoje a gente está tão imerso em um mundaréu de porcaria que a gente não percebe. Uhum. Então, assim, ó, se você vê uma pessoa que está tendo um ataque de pânico, se você vê uma pessoa que está tendo, sei lá, um ataque de ansiedade, nesses dias eu corri para socorrer uma amiga que estava tendo ataque de ansiedade, e aí você conversa com a pessoa, o que está acontecendo? A pessoa vai começar assim, ah, não, é porque é minha mãe. Ah, não, é porque é o meu problema. Ah, porque é meu trabalho. Ah, porque não sei o quê. Mas a pessoa não dá conta de falar o que está acontecendo. Nem sempre vai ter repertório para fazer isso. Entende? Porque a pessoa, no passado, se negou a trabalhar em si mesmo. Uhum. Tá faltando o repertório comportamental, né? Sim, aí você fala assim, ó, você precisa se preservar, você precisa trabalhar em si, você precisa ver o que você gosta, você precisa parar de se auto-sabotar, entendeu? Porque auto-sabotagem, às vezes o pessoal acha que auto-sabotagem é você comer pra caramba, auto-sabotagem às vezes você ficar afundado na cama quando você tinha que fazer alguma coisa, mas a maior auto-sabotagem
É você decidir não cuidar de você. O pior de tudo é quando a gente trata isso como algo conveniente, né? Se Sim, tudo der errado, eu me afundo ali e tá e tudo só volto certo. quando acontecer o que eu quero que aconteça, Por que que né? Isso aí muito casamento acontece. dá errado? Eu separei 4 vezes até as coisas começarem a funcionar. Por que que dava muito errado? Porque eu achava que a minha felicidade dependia da minha esposa. Porque eu achava que ela tinha que me fazer feliz. Não, ela não faz tal coisa para mim, como é que eu vou conseguir fazer tal coisa para ela? Quando eu comecei a trabalhar em mim mesmo, tiveram 2 momentos, quando eu fui para o encontro, que é uma parada que você ficou 3 dias trabalhando em si, da igreja, e quando eu tive meu primeiro, a pior semana do Marçal. Amigo, eu fui, um rolo compressor passou em cima de mim, porque eu não dava conta de olhar para minha esposa. E eu falava, não, como assim sou eu? Eu fiz tudo. Eu tive uma infância isso. Não, eu tô fazendo tudo certo. Só que eu tava fazendo tudo certo, a pessoa errada. E eu achava que ela me devia alguma coisa, mas eu tava me devendo algo. E essa que é a parada. Quando a gente começa a trabalhar a nossa solitude, nem hoje, amigo, coisa que eu mais amo é ficar em casa, sabe? Me curtindo, analisando as coisas, coletando informação para a gente poder trabalhar em cima disso depois. Eu fico muito mais em paz. Eu acho que quando a gente entende que é necessário a gente se incubar um pouco em nós e trabalhar as nossas feridas, as coisas ficam mais leves, sabe? Né? Quando fica leve, cara, é muito melhor, porque a resposta a gente já tem, né? A gente não precisa criar uma realidade para inserir, às vezes, a nossa Uhum. vontade, né? Mas você não precisa ficar dando resposta para ninguém. De boa. Mas vamos lá, para encerrar, considerações finais. Ótimo. Bom, eu vou falar aqui algo que eu fiz recentemente e que me ajudou e que pode ajudar quem está assistindo aí, né? Servir de algo prático. E eu estava passando por uns problemas porque eu não conseguia chegar realmente na resposta nisso que a gente estava falando. Até que eu fiz uma carta para mim mesmo falando sobre mim mesmo, né? Falando, narrando a minha história de verdade. E o que eu necessito agora, nesse momento, sabe? E quando a gente faz isso, a gente percebe que a resposta está aqui dentro já, só que a gente se dispersa muito facilmente e isso acaba fugindo, né? Então, é uma ótima oportunidade para reunir o que a gente tem de meta mesmo, e dessas metas, o que é só para enfeitar, entendeu? Quais são as coisas que realmente importam? O que eu preciso tomar urgência para que aconteça? O que é necessário para eu ter mais facilidade de ter esse contato, né, de alcançar o meu propósito, né? E é muito bom porque a gente volta lá atrás e a gente narra tudo o que aconteceu e percebe que a gente é só mais um mesmo no universo, mas já é motivo para a gente se considerar único e trabalhar muito forte nisso, entendeu? Fazer com que a nossa história ecoe por aí, entendeu? Mas melhor do que isso é fazer sentido para nós, né? Uhum. Então, se você está com muita dúvida mesmo, primeiramente, procura alguém que possa analisar e te dar um direcionamento. Você está vendo um vídeo que tem 3 pessoas capacitadas para fazer isso, né? Inclusive, a gente vai deixar o nosso Instagram aqui para Isso você aí. analisar a nossa jornada e trocar uma ideia a mais. E depois disso, cara, tem que organizar os seus problemas, seus gargalos, entendeu? E não tem coisa melhor do que escrever e de rever quem você é, entendeu? Fazer um flashback mesmo, sabe? Organizar isso aí como um documento, porque é só a gente, no fundo, que sabe o que importa e o que não, né? E é normal, na nossa conveniência, fingir que as coisas não existem e a gente fica de boa, se dispersando e perdendo tempo. Então, é algo que eu fiz, é algo que eu recomendo que outras pessoas façam para atingir a solitude. E aí, Olha, solitude é uma parada que se você conquistar na sua vida, você vai entender
porque muitas vezes as pessoas ficam em silêncio em momentos que todo mundo acha que elas iam falar alguma coisa ou fazer algo. Então, nas minhas palavras, eu acho que é tão importante quanto o lugar para onde você está indo é aonde você está agora. Então, olha ao seu redor, analise quem são as pessoas que estão com você, vê se compensa você caminhar no lugar que você está caminhando, porque às vezes é melhor só do que mal acompanhado. Uhum. Acho que é sobre isso. Perfeito. Cara, eu quero traduzir isso aqui de uma forma mais lúdica e falar assim, ó, imagina que todas as pessoas são agricultores. Quando a gente está lidando com os outros, nosso papel não é plantar no terreno dos outros, é ajudar as pessoas a plantarem. Quando a gente volta para si e olha para o nosso terreno, a gente tem que plantar nossas experiências, dissolver os nossos valores e poder fluir para alimentar tudo aquilo que a gente construiu. Porque senão, você vai acabar plantando no terreno dos outros e você não vai colher aquilo que você merece. Porque você depende de coisas que vão além de você. Então, estar sozinho é cultivar o seu terreno, é cultivar a vastidão e poder plantar para você colher a longo prazo. Se você faz isso todo dia, um dia você vai colher todo dia. Então, essa é a minha mensagem, pessoal. Juros compostos. Perfeito. Nossa. É isso aí, pessoal. Mais um episódio do Expresso Inspira. A gente foi além das nossas capacidades aqui. Isso aí. E essa é a ideia. Valeu, pessoal. Vinícius. Um prazer. Tamo junto. Até mais. Comenta aí o que você achou desse episódio. Que ponto que a gente tocou aí na sua vida. E comenta aqui o que você vai fazer para alcançar a solitude. É isso. Show? Isso aí.